Salve galera, seja muito bem-vindo ao ED Investimentos, esse é o Instagram oficial do nosso canal. Hoje nós estaremos falando sobre ações e sobre uma empresa em especial, a Via Varejo, que é uma empresa a qual eu tenho na minha carteira de investimentos. E essa semana a Via Varejo ela lançou o seu balanço do segundo trimestre de 2020. Então a gente vai estar falando sobre essa empresa. Lembrando, galera, que não é uma recomendação, né? É apenas a gente vai falar um pouco sobre essa empresa, né? Mas é importante que você analise muito bem o balanço da empresa e alguns pontos que são importantes. Eu vou usar a Via Varejo como exemplo, mas a mesma forma que você analisa a Via Varejo, você usa também para analisar quando você vai comprar uma ação. Quando eu vou comprar uma ação, eu entro no gráfico da empresa, olho como foi a rentabilidade dessa empresa nos últimos 5 anos, o seu endividamento, o seu fortalecimento de caixa, o quanto que ela projeta de crescimento. Isso é muito importante para que você possa tomar a melhor decisão para fazer a compra das suas ações. Então a Via Varejo hoje ela vai ser um exemplo que vai ser dado através do canal. Lembrando, mais uma vez, que não é uma recomendação. Também é importante, galera, esse vídeo vai ficar gravado e também vai ser colocado no YouTube. Então já deixa o seu like aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal e isso ajuda muito a gente a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Galera, hoje eu uso para tirar informações sobre as empresas quando eu vou investir numa ação. Então eu uso a Investing, que é uma ferramenta que você pode ter notícias e informações, olhar os gráficos também, né, para ver como que a empresa está indo. E eu uso também a Status Invest, que é uma ferramenta onde que você pode também estar olhando o balanço da empresa, as informações relativas à empresa, que é isso que a gente vai falar hoje. Então, galera, nessa semana a Via Varejo ela lançou o balanço do segundo trimestre de 2020, né? E ela trouxe algumas informações importantes para a gente. Isso faz com que, para quem é acionista da empresa, possa analisar como que está a saúde da empresa, como ela está se desenvolvendo no período da crise. Pelo balanço que a Via Varejo demonstrou, ela realmente está conseguindo passar muito bem pela crise, principalmente por conta da pandemia. Apesar de algumas lojas terem fechado, por diversas cidades terem colocado ordens de fechamento das empresas como empresas não essenciais, a Via Varejo ela cresceu muito no canal digital, nas vendas pela internet. Então isso fez com que ela conseguisse reverter muitos prejuízos com relação a essa pandemia, né? Então a Via Varejo, agora no segundo trimestre de 2020, ela atingiu 314 milhões, com um aumento de 76% frente ao segundo trimestre do ano passado. Essa é a margem EBITDA da empresa Via Varejo. Lembrando, galera, que o EBITDA ele permite que você conhecer o quanto a companhia está gerando de caixa com base exclusivamente em suas atividades operacionais, desconsiderando, claro, os impostos, né, financeiros e os impactos financeiros e os impostos, né? Então, conforme o balanço do segundo trimestre da Via Varejo, ela teve um aumento de 76% em relação ao balanço do trimestre de 2019, né? Então, gerando aí ajustada a margem EBITDA dela, nesse mesmo período foi de 5,9%, né? Superior então ao ano passado, né? Essa melhora significativa na performance se dá ao resultado, como eu falei, ao resultado das vendas online. Esse crescimento que ela teve esse ano foi justamente porque ela conseguiu passar por essa crise, está conseguindo passar por essa crise, junto a essas vendas online. No segundo trimestre, o resultado financeiro líquido frente aos concorrentes atingiu 323 milhões, né? Com uma piora aí de 1,5 frente ao ano passado. Então ela teve aí uma diminuição
com uma receita líquida de 6,1%, né? Aumentado aí os impactos, né, frente à economia no trimestre, né? É, a Via Varejo ela teve uma reversão do prejuízo com relação ao ano passado, nesse período saindo de 162 milhões, que era o prejuízo dela, né, gerando aí um lucro de 65 milhões. Então ela apresentou aí uma grande alta operacional frente ao segundo trimestre do ano passado. Isso é muito bom para quem investe na Via Varejo, né? Mostra que a empresa ela está conseguindo passar pela crise, ela está conseguindo gerar caixa para ela também e também pagar aí as suas dívidas frente à empresa. Então, assim, a Via Varejo, né, ela é dona da Casas Bahia, Ponto Frio e outras redes que compõem o portfólio dela. Se você olhar nos últimos 5 anos o gráfico da Via Varejo, você vai perceber que ela teve um crescimento significativo. Em 2015, para você ter uma ideia, as ações da Via Varejo valiam 2,79, 2,78, né? E ela teve nesse período um crescimento exponencial. Claro, no mês de março, quando nós tivemos o forte da crise do Covid, onde a Bolsa de Valores ela caiu bastante, várias empresas aí chegaram a cair 60%, 70%, 80%, 40%, ela também chegou a cair bastante. As ações da Via Varejo chegaram a custar R$ 4,83 e hoje, no último pregão, ela fechou a R$ 18,60. Então ela teve aí um crescimento bastante grande nesse período, mesmo com a queda ali no mês de março. Então ela teve ali no dia 23, só para você ter uma ideia, de março, ela chegou a custar R$ 4,49. Então, após você olhando o gráfico dela, ela teve um crescimento muito grande, né? Vale a pena continuar investindo na Via Varejo? Eu acredito que sim. A empresa está mostrando que ela vai forte para o segundo semestre agora, né? Provavelmente acredito que ela vai ter bons resultados no balanço do terceiro trimestre. Então, assim, eu acredito ainda que ela vai ter um crescimento. Apesar de agora, na última semana, ela ter tido umas variações após o lançamento do balanço, ela teve uma alta, ela chegou a ter uma alta aí de quase 8%, né? Mas ela fechou o dia, no dia do balanço, que foi na quarta-feira, ela chegou a fechar a 3,43%. Então, assim, a empresa ela está se reestruturando. Após essa nova gestão que foi implementada com o novo CEO da Via Varejo, a Via Varejo está investindo em melhorar o portfólio da empresa, investir em canais digitais, né? Investir em tecnologia. Isso fez com que a Via Varejo ela realmente tivesse esse lucro, né? Aumentasse esse lucro e saísse dessa comparação de 2019 para esse ano. Então, eu acredito que ainda a Via Varejo é uma empresa boa para você investir, é uma empresa bacana. Lembrando, galera, que isso não é uma recomendação, é apenas aí uma análise dos números para que a gente possa tomar a melhor decisão. E essas decisões que a gente toma, a gente tem que olhar algumas coisas na empresa. E aqui na Via Varejo não é diferente. O que a gente precisa olhar quando a gente vai comprar uma ação? A gente precisa olhar o PL dessa empresa, que ele dá uma ideia para você do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. No caso da Via Varejo, os indicadores dela demonstram que ela teve uma melhora nos últimos tempos, né? Apesar do indicador aqui para nós estar mostrando que ela estava negativo, o PL dela de menos 25,63, porém a liquidez corrente da Via Varejo, que indica a capacidade de pagamento da empresa junto ao curto prazo, né, que é os indicadores de endividamento, que é um ponto que você precisa olhar para uma empresa, são os indicadores de endividamento dela. Ela está pontuando positivo em 1,17, então significa que ela está pagando as suas dívidas no curto prazo. Isso demonstra que realmente ela vai sim continuar crescendo.
Quanto ela pode chegar, não se sabe. Muitos apostam na Via Varejo como a nova Magalu, né? Que se você for pegar o gráfico da Magalu, há 5 anos atrás, as ações da Magalu chegaram a custar 35 centavos, 36 centavos. E hoje, né, a Magalu está aí a 80, 82 reais, se eu não me engano. Então, assim, o endividamento da empresa é algo que você precisa olhar, você precisa ver. E qual é a performance, o que a empresa está performando para poder crescer, para poder investir na empresa. A Via Varejo está investindo na empresa, está investindo em buscar também outros tipos de cliente. Hoje, a Via Varejo ela, se centraliza na classe C, na classe D, na classe E, porém, ela também já está aí com novos planos para atingir a pessoas de alta renda, atingir pessoas que consigam trazer mais lucratividade para Via Varejo. Então, galera, endividamento é uma coisa que você precisa olhar, é um indicador importante para que você possa tomar as melhores decisões na sua análise para poder te tomar decisões e comprar. Indicadores de crescimento, quanto a empresa está potencializando crescer ao longo prazo. No caso da Via Varejo, analisando aí os últimos anos, a taxa de crescimento anual dela é de 2,5%. Então ela está tendo um crescimento nesses últimos 5 anos, o que faz com que ela seja uma empresa muito boa para você estar investindo, né? A Via Varejo, ela tem hoje uma valorização comparada aos últimos 12 meses, ela teve, né, uma valorização de 176,37%. Então veja bem, quem investiu lá há 12 meses atrás na empresa teve realmente uma grande lucratividade com os papéis da Via Varejo, né? A Via Varejo, ela nos últimos dias, ela realmente tem mostrado um ganho muito bom, porém também a gente sabe que a Via Varejo, ela, segundo alguns especialistas, vem forte agora para o segundo trimestre. A empresa continua investindo, ela vai forte nessa questão digital, nas entregas, nas vendas, através da internet, até por conta ainda da pandemia, muitas cidades ainda não têm a possibilidade de trabalhar de uma forma mais recorrente nas lojas, porém a empresa está se destacando muito bem aí nessa questão digital, né? A Via Varejo também ela distribui dividendos. A última distribuição de dividendos dela foi há pouco tempo, né? Ela em torno aí por ação ela pagou em torno de 0,01194 por ação, né? Então é uma empresa que também ela está investindo mais na empresa agora. Então eu acredito que mais para frente ela terá aí um pagamento melhor de dividendos, né? Isso é importante também para quem investe nas ações, viver dos dividendos. Quem não quer viver de dividendos, né? Então a Via Varejo ela é uma empresa que ela está aí pagando dividendos para os seus acionistas. Então é muito importante a gente analisar muito bem, ver o quanto a empresa está crescendo, ver o endividamento. É importante a gestão da empresa, você conhecer a gestão, quem está gerindo a empresa. A gente sabe que a Via Varejo ela teve o retorno do seu principal acionista, que foi quem colocou a Casas Bahia no mercado, os fundadores, né? Eles voltaram a tomar o controle da empresa, isso fez com que eles fizessem uma revolução na empresa, na Via Varejo, e é isso que está trazendo os bons resultados, a boa gestão da empresa. E é muito importante quando a gente vai investir numa empresa, numa ação, seja ela qual for, é importante você estar analisando então como que ela está sendo gerida, como está sendo o planejamento dela. Uma dica que eu dou para você é você baixar o podcast. Lá no podcast você pode assistir no canal do Primo Rico, do Thiago Nigro, ele fez uma entrevista
com o CEO da Via Varejo. Ele fala sobre o crescimento da empresa, ele fala sobre o que a empresa espera no curto e longo prazo. Então, assim, é bem interessante. Eu vou deixar o link aqui para você. Você entra lá, assiste. E assim, galera, o mais importante quando a gente vai analisar empresas é buscar conhecimento. A gente tem que buscar saber conhecer a empresa, quem ela quais os resultados que ela está entregando. Isso é muito importante para que você tome a melhor decisão e possa investir no longo prazo. Sempre lembrando, no canal, a gente tem a intenção de falar para você investir no longo prazo. Estou lendo, né, o livro O Jeito de Warren Buffett de você investir, e uma das coisas que mais ele demonstra no livro, principalmente na parte final do livro, é a questão de você realmente pensar no longo prazo. E você, quando comprar uma ação, você não está só comprando um papel, você está comprando a empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. Então, assim, quando você compra a ação, você tem que pensar no longo prazo, né? E uma das coisas que atrapalha muito o investidor é a questão emocional. Porque, assim, se nós formos analisar, quando a Ibovespa caiu, né, quase aí 60%, chegou aí aos 65 mil pontos, houve uma debandada muito grande das pessoas vendendo porque estavam perdendo dinheiro e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que foca no longo prazo, você não precisa se preocupar. Quem sabe isso ali se tornou uma oportunidade para você investir mais, né? E quem investiu principalmente na Via Varejo, que no período ali de crise estava a 4,85, 4,83, chegou até 4,49, como falamos aqui, hoje teve uma valorização gigantesca, né? Então, se por exemplo você investiu aí 5 mil reais em ações da Via Varejo nesse período, você já teve aí mais de 200% de lucratividade, porque se você calcular hoje no preço que ela está, você teria ganhado aí mais de 20 mil reais de lucratividade. E isso, de uma certa forma, num curto prazo. Mas agora pense nisso num longo prazo, né? Nós temos que pensar lá para frente, quando nós queremos nos aposentar, ter uma aposentadoria melhor. Então é deixar lá e não olhar para a questão do preço. Warren Buffett, quando a gente lê o livro dele, a gente percebe que ele não olha para o preço da ação. Ele, claro, ele vê os indicadores, ele analisa a empresa, ele vê de uma forma geral a empresa, e quando ele compra, ele está comprando uma empresa, né? Uma das regras de Warren Buffett é que quando ele compra uma ação para sempre, não pensando em vender essa ação. Então, esse é o nosso pensamento que nós temos que ter quando nós vamos investir, né? Por isso que é muito importante a reserva de emergência, para que quando você for investir, você não precise usar dos seus investimentos quando você passar por alguma dificuldade, algum problema, em que você tenha que tirar o seu dinheiro dos seus investimentos. Então a reserva de emergência ela ajuda a você poder continuar tendo seus investimentos e usar dele para cobrir alguma despesa, algo que você vai estar passando no momento. Então, galera, analise o mercado, analise as suas ações, analise as suas empresas, use ferramentas que possam te ajudar a investir de uma maneira melhor, né? Como eu dei a dica aqui, eu uso a Status Invest, que é uma ferramenta que me ajuda a ter informações sobre as empresas, e isso ajuda muito quando a gente vai escolher uma ação. Não olhar só para o preço, também olhar essa empresa como que ela performou durante os últimos 5 anos. Isso é muito importante para você ter uma ideia de como essa empresa está se comportando e ficar de olho nos balanços, ficar de olho nas demonstrações de resultado da empresa para ver como é que essa empresa está com a sua saúde financeira, beleza? Então, galera, essa foi a dica de hoje. Se esse conteúdo foi bacana para você, eu peço que você se inscreva no canal, entra no YouTube, ED Investimentos, clica no sininho para que você seja avisado quando tiver vídeo novo lá. Isso ajuda muito a gente continuar construindo mais conteúdo para vocês. Demonstra para o YouTube que também é um conteúdo que vai agregar conhecimento para você. Então, entra lá no nosso canal, se inscreva, compartilha. Quem sabe você tem algum familiar, algum amigo que está pensando em investir, que está pensando em organizar a sua vida financeira. Pede para ele entrar no canal, pede para ele se inscrever. Para você que me segue aqui no Instagram, muito obrigado.
que você também, você que é meu seguidor aqui no ED Investimentos, aqui no Instagram, entra lá no YouTube, assiste os vídeos que eu já coloquei lá e se inscreva também no canal. É muito legal ter bastante seguidores aqui no Instagram, mas é importante que esses mesmos seguidores entrem lá no canal e se inscrevam. Isso vai ajudar bastante a gente, beleza? Então, galera, a dica de hoje foi a Via Varejo. Próximos vídeos vou trazer outras empresas. Se você tiver sugestão de empresas que você quer que a gente entre aqui, que a gente analise a rentabilidade, o crescimento da empresa, o quanto ela está crescendo para que você possa tomar as suas melhores decisões. Beleza? Então, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.